Estamos de volta com o canal Sempre e o papo sobre educação continua. Roda o VT. Pois é, pessoal, a nossa série de programas sobre educação veio a partir das provocações geradas pela medida provisória aprovada em 2017, que propõe a reforma do ensino médio no Brasil. Por isso, em primeiro lugar, a gente buscou a opinião de professores e alunos. Afinal, quem melhor para nos mostrar e debater a educação do nosso país, não é mesmo? Mas para falar de um assunto tão importante, a gente precisa pesquisar em vários lugares, ouvir, ver e ler o máximo possível. Então, para entender um pouco mais que trem é esse de medida provisória e reforma do ensino médio, a gente compartilha algumas das nossas fontes de pesquisa, inclusive uma entrevista super bacana que fizemos com Ricardo Cardoso, o pró-reitor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Vamos conferir? Então, vem com a gente! Eu penso que educação tem que caminhar junto com o controle social, né? Como toda e qualquer política pública que tem como objetivo servir a população, né? Prestar um atendimento de qualidade à população. Veja, a reforma do ensino médio, na minha visão, tem vários pontos que merecem um pouco mais de atenção por parte da população. Ninguém é contrário à possibilidade de itinerários formativos diferenciados. A ideia é que o jovem possa ter o seu protagonismo, possa ser atuante, possa determinar as suas escolhas, é uma ideia que tem muita adesão. É uma ideia que está conectada com o jovem que nós procuramos formar nos tempos atuais. No entanto, a reforma tal qual ela está escrita, e ela é um texto legal, um texto normativo, ela direciona aos sistemas de ensino a possibilidade de definição dos itinerários formativos. Então, o mote, que é muito colocado e levantam como ponto principal a possibilidade desse jovem, ter itinerários formativos diferenciados. No entanto, essa propaganda esquece de dizer que cabe ao sistema de ensino. Então, por isso que é importante o controle social, para garantir que a população, que a juventude, busque ter o seu direito estabelecido, ou seja, para que esses itinerários formativos possam realmente acontecer. Eu estou dizendo porque a reforma já está posta. E como é que é possível resistir a isso? Resistir a partir desses canais de participação. Outra questão que eu acho que é muito importante destacar, de um ponto de vista crítico, é a redução de uma formação científica geral, de uma formação científica mais ampla. Nós sabemos que o mundo atual, ele necessita das pessoas com uma visão mais sistêmica, uma visão mais global, um entendimento que perpassa pela área de humanas, que perpassa pela área de ciência da natureza, que perpassa pelas linguagens, que perpassa pela matemática. Então, quando você reduz essa formação geral, para o que a LDB definia antes, era no mínimo 2.400 horas, e agora o máximo de 1.800. Primeiro, é muito estranho uma lei que estabelece um teto. A lei não deveria estabelecer um teto, a lei deveria estabelecer um piso. E segundo, que esse teto é inferior ao piso de como era colocado antes. Nesse mote que é interessante que o jovem vai poder escolher. Mas a gente sabe que isso pode ser um argumento falacioso. No site do Ministério da Educação, MEC, o órgão que promove a reforma, a gente lê o seguinte: a reforma do ensino médio é uma mudança na estrutura do sistema atual do ensino médio. Trata-se de um instrumento fundamental para a melhoria da educação no país. Ao propor a flexibilização da grade curricular, o novo modelo permitirá que o estudante escolha a área de conhecimento para aprofundar seus estudos. A nova estrutura terá uma parte que será comum e obrigatória a todas as escolas, que é a Base Nacional Comum Curricular. Com isso, o ensino médio aproximará ainda mais a escola da realidade dos estudantes à luz das novas demandas profissionais do mercado de trabalho. Conhecimento nunca é demais, gente. Apesar de eu querer seguir a minha área de exatas, eu fico encantada com a história do país, com a história do Brasil, com filosofia, com sociologia, e pode não trazer algo diretamente, uma certa vantagem, mas indiretamente, eu dependo, por exemplo, de filosofia para entender a ciência. São coisas que são... E sociologia, filosofia, história é matéria fundamental pro desenvolvimento crítico da pessoa. Exatamente. Até na forma de lidar com o trabalho, com o cliente,
com o próximo, com a pessoa que ele vai trabalhar. A filosofia e a sociologia, ela influencia. Você não vai ser engenheiro o dia inteiro, você vai ser engenheiro a vida inteira, você vai ser engenheiro por um período de tempo, por resto do tempo você é uma pessoa como outra qualquer. Você precisa entender a cidade como qualquer outra pessoa. Na edição brasileira do jornal El País, que até organizou um seminário sobre o tema, encontramos, na matéria de Marina Rossi, de dezembro de 2016, a seguinte análise. O Ministério da Educação afirma que a reforma do ensino médio irá aumentar o número de escolas em período integral e oferecer uma formação voltada aos interesses dos alunos, que poderão optar por uma das 5 áreas: ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, matemática e formação técnica profissional. As polêmicas envolvem a desobrigatoriedade das disciplinas de artes, educação física, sociologia e filosofia, algo que ainda não está claro. Para Ana Helena Altenfelder, superintendente do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, CEMPEC, a falta de diálogo com os estudantes é uma das maiores fragilidades das duas reformas. Segundo ela, essa é a grande lição para os formuladores de política educacional. Não dá para não escutar os jovens quando a gente pensa em reformulação do ensino médio. E escutar significa compreender os seus anseios, as suas reivindicações. Com relação à reforma do ensino médio, cada um tem sua opinião. Eu posso concordar, posso discordar, mas a minha principal crítica é que eu, como professor, educador, não fui consultada. Os meus alunos não foram consultados. Ninguém próximo que eu conheço foi consultado. Os principais envolvidos não foram consultados, e isso é errado. Possível aceitar. Outro ponto que a gente acredita que merece cuidado é a questão do notório saber. A luta por uma educação pública de qualidade, ela passa necessariamente pela formação de professores. Nós precisamos ter professores com densidade teórica, com capacidade metodológica, que sejam realmente facilitadores, mediadores do processo de ensino e aprendizagem. Porque as tecnologias estão aí, mas elas não substituem o exercício da docência, o papel que o educador tem dentro da escola e nos outros espaços de escolarização não formais. Então a gente pensa que esse notório saber, ele é certamente um retrocesso, porque ele vai de encontro à perspectiva de uma formação sólida, de uma formação do professor ser formado na sua área de atuação. E aí vem um grande problema que muitas vezes reformas que são baseadas em marcos legais esquecem de atacar, que é a questão da infraestrutura. Nós temos infraestrutura precária, escolas precárias por todo o país. Nós temos, vou te dar um exemplo, 67% dos professores de física que dão aula no Brasil não são formados em física. E a reforma não ataca essa questão. 54% dos professores de química não são formados em química. E a reforma não diz como que nós vamos proceder para resolver essa questão. Então eu vejo que tem medidas, valorização docente. Para a gente ter uma educação de qualidade, a gente precisaria ter os docentes valorizados, a gente precisa ter uma valorização dos professores no país. Então, veja, a reforma também não diz nada, ela se silencia a esse respeito. Não tem por que tirar para eles tem, né? Mas para mim, nossa, sociologia é uma das matérias, onde surge debate, surge problemas sociais, é aquela coisa que você debate, você leva assim, sabe? Sua opinião, né? Eu posso me expressar, eu posso falar o que eu acho. Eu acho que contribui muito pro caráter de cada um de nós, né? É porque o nosso professor de empreendedorismo, no caso, ele não só ensina a matéria em si. Ele, ensina primeiro você, por exemplo, você trabalhar com sua mente e, por exemplo, criar um plano de vida. Eu agora e daqui 10 anos. Aí, só que isso que ele ensina ajuda bastante. Então, só a nossa sala que é privilegiada com esses conhecimentos. Eu acho que é uma coisa que todos os alunos... coisa devia ser inclusa, no caso, na base nacional comum curricular. Eu também acho. O empreendedorismo é você, justamente como você falou, saber ser o gestor da sua própria vida. A gente vê muito os adultos hoje
muito preocupados com as contas, com essa coisa de eu tenho que pagar a conta, eu tenho que trabalhar muito, sempre preocupado com amanhã, não aproveitando o que ele tem hoje. Dentro do empreendedorismo a gente aprende que não é assim, a gente pode começar esse planejamento desde cedo. A gente aprende que no planejamento estratégico pessoal, que é uma das coisas que a gente estuda, se você começar a ter esse planejamento desde cedo, talvez você consiga, lá com seus 22, 23 anos, não ter tantos problemas, tantas dúvidas assim. Buscamos então a opinião de Camila Lanes, que é presidente da UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e que, em fevereiro de 2017, disse o seguinte: a UBS sempre defendeu uma reforma do ensino, um novo método dentro da sala de aula, que é muito parecido, inclusive, com esse que foi colocado agora, com essa divisão de áreas de saber. Mas a gente não consegue acreditar que ela vai solucionar a vida de 50 milhões de estudantes e 2,5 milhões de professores. No papel, pode ser uma dinâmica bonita, mas a gente sabe que, na prática, são escolas que faltam merenda, salas de aula que sofrem com superlotação, que falta professor, material didático, equipe pedagógica, que existem opressões dentro da escola como um todo, uma série de problemas. A filosofia tem um papel importante, é pensar, todos nós pensamos, mas não pensar de forma simples como pensamos, mas pensar o que estamos pensando. Então já é algo bem mais complexo. Se já é doloroso até pensar, imaginemos então pensar aquilo que nós estamos pensando. E a partir daí a gente reelaborar conceitos, perceber melhor a realidade à nossa volta, conseguir de alguma forma, uma vez que percebemos a realidade à nossa volta, ter uma identidade, autonomia para poder atuar dentro dessa realidade, o que é primordial, é importante. E a filosofia nos possibilita isso, né? Entendendo até que muitas ciências, áreas de conhecimento, são oriundas da filosofia em si, né? Eu acho que eles não querem que o aluno adquira senso crítico, porque um aluno que adquire senso crítico, ele vai saber escolher. E quando ele escolher, ele vai saber o que é melhor para ele. Então, na hora de chegar lá na urna para votar, ele não vai escolher aquilo que ele vai saber que não vai atingir a comunidade, não só ele, entendeu? Aí, quando a pessoa tem senso crítico, ela vai na frente da urna, ela vai pensar antes de votar, entendeu? Ela não vai se deixar pela opinião dos outros, não vai se deixar levar simplesmente. Acho também que eles obrigam a gente a escolher o futuro da gente muito cedo. Sobre escolher as matérias. Se nós estamos no terceiro ano, não sabem o que conseguir, quanto mais no primeiro escolher matéria. Esqueci de um ponto que eu considero assim, fundamental, que é a questão do Fundeb. Né? Foi criado em 2007 o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no país. É um dos grandes marcos do ponto de vista de financiamento público da educação, porque até então você tinha o Fundef, que financiava exclusivamente o ensino fundamental. Agora você tem o Fundeb, a partir de 2007, que passa a financiar a educação básica como um todo, abrindo possibilidade para o financiamento do ensino médio. E quando isso acontece, essa lei ela muda o financiamento. Isso é muito grave, porque ela permite que recursos públicos sejam usados para financiar uma educação privada. Porque quando ela diz que o jovem que os sistemas de ensino podem fazer parcerias para oferta do itinerário formativo, de educação profissional ou de outra forma, ela vai poder fazer isso em parceria com instituições privadas, você deixa de garantir um recurso público para financiar uma educação pública gratuita e de qualidade, que é o nosso principal mote. E por fim, assim, esse é um tema muito complexo, né? E temas complexos é difícil de fazer uma exposição mais curta sobre eles. Mas eu penso que a gente passa no país, você pensar que em 1988, que a Constituição Federal determina que o ensino fundamental é obrigatório. Então nós temos um processo em 1991, nós tínhamos 3,5 milhões de jovens no ensino médio. Nós chegamos a 9 milhões. E esses 9 milhões de 3 milhões não vem simplesmente do crescimento vegetativo, veio de populações que foram alijadas historicamente de oportunidades educacionais. E essas populações entraram na escola. E a escola diminuiu a qualidade. Não, a escola está recebendo uma população que não tem capital cultural, porque historicamente foi alijada, não é uma escolha. Essa ideia de meritocracia é uma ideia falaciosa. Então, veja, naturalmente, se não houver um investimento público de qualidade, a suposta queda de qualidade da educação pública iria acontecer. Mas acontece porque não houve um processo de democratização, que é claro que teria que vir junto com o financiamento. Então, são
Como eu disse, sobre cada um desses temas a gente poderia se debruçar um pouco mais, mas o que eu quero dizer é que é uma temática complexa e que a população deve ter muito cuidado. Se você quiser opinar, nós vamos adorar. E para isso, basta acessar youtube.com/canal Sempre e soltar o verbo nos comentários dos nossos vídeos. Pessoal, o Canal Sempre de hoje fica por aqui, mas o nosso próximo encontro já está garantido. Então até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau!